Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Uma alegria podermos mais um culto, mais uma quarta-feira, onde podemos estudar a palavra do nosso Deus e prestar culto a Ele, né? Muito bom. Estamos aí estudando a primeira carta de João. Estamos no capítulo 5 e hoje vamos ler apenas 3 versículos, 11, 12 e 13. 1 João 5, 11, 12 e 13. Estamos tratando o seguinte tema: as convicções indestrutíveis do cristão. Estamos na parte 3 desse estudo. As convicções indestrutíveis do cristão. Parte 3. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. Oremos. Nosso Deus, te agradecemos porque esta é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. E como verdade, é por ela que nós somos libertos, pelo poder dessa palavra, pela ação sobrenatural do teu Espírito Santo, pela obediência a esses mandamentos, a esse ensinamento. E queremos então que o Senhor fale conosco, mais uma vez essa noite, ó Deus, através da tua palavra. Nosso coração esteja pronto, receptível, nosso coração seja um coração ensinável, um coração como terra boa, aonde a tua palavra como semente seja semeada e possa produzir o fruto desejado, ó Pai. Pedimos isso nesta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. As convicções indestrutíveis do cristão. Estamos estudando no capítulo 5 da primeira carta de João sobre essas convicções. Até aqui nós já estudamos que quando se tem a convicção de que você pertence à família de Deus, o que está registrado em 1 João 5, de 1 a 5, ninguém poderá roubar isso de você. Ninguém pode tomar de você o fato de você pertencer à família de Deus. E ninguém poderá roubar, porque você será conhecido ou conhecida como membro dessa família por causa da sua fé em Jesus Cristo. Verso 1, verso 4, verso 5 fala sobre isso. Também por causa do seu amor a Deus e aos filhos de Deus. Versos 1 e 2. E também pela obediência aos mandamentos de Deus. Versos 2 e 3. Na semana passada nós estudamos sobre a convicção da divindade de Jesus como crença indestrutível. E que toda a centralidade do cristianismo e do evangelho está em Cristo. João fez questão de enfatizar isso nos versos de 6 a 10, apontando inclusive o Espírito Santo como testificador da divindade de Jesus, aprovando ou confirmando o seu ministério terreno, e de uma forma mais específica no batismo e na sua morte. Está nos versos 6, nos versos 8, essa iniciativa de João. E também aponta como
convicção da divindade de Cristo, a participação de Cristo na Trindade. Quando João descreve que há três que dão testemunho no céu, e coloca a palavra, e a palavra é Jesus. Está aqui nos versos 7, verso 9, verso 7, verso 9 e verso 10. 7, 9 e 10. E ele fala categoricamente: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Ele está dizendo da trindade, da triunidade, e falando da unidade da pessoa de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a crença em um Deus uno e um Deus trino ao mesmo tempo é base indestrutível da nossa fé, porque ele atesta a divindade de Jesus e sua manifestação e a sua presença nessa terra. E hoje, no texto que lemos, vamos aprender mais uma convicção indestrutível do cristão: a certeza da salvação. A certeza da salvação é uma convicção indestrutível do cristão. João nos apresenta aqui, irmãos, que precisamos estar certos, convictos de que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Ele não coloca no passado, não coloca no futuro, mas coloca no presente. Tem a vida eterna. E eu lhe pergunto nessa noite: você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza da sua salvação? Se morresse hoje, tem certeza de que iria para o céu? Em que está baseada essa certeza? O que te dá essa garantia? Se você já tem essa certeza, certamente vai sair daqui hoje mais convicto ainda de sua salvação. E se você não tem essa certeza ainda hoje você poderá alcançar essa certeza por meio do que Cristo fez, do que a Bíblia diz, e pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O que João vai nos ensinar aqui, meus irmãos, é que um Deus eterno só poderia nos dar uma vida eterna. Não teríamos outra coisa a esperar de Deus senão a vida eterna, partindo do princípio de que Ele é um Deus eterno e planejou na sua soberania que nós tivéssemos um relacionamento para sempre com Ele. E João diz que a garantia dessa salvação está em Jesus. 1 João 5, 12. E que essa salvação é eterna e permanente. 1 João 5, 11. E que isso ocorre imediatamente. Mesmo que você já creu em Jesus e não tenha se apercebido disso, do sentido da eternidade da sua salvação, de que ela começa exatamente no momento em que você crê, ainda assim, você tem a garantia da palavra de Deus, de que o que Cristo fez, e de que o que você acreditou nele, na obra dele, na pessoa e na obra de Cristo, foi não somente suficiente
mas também eficaz para a sua salvação. E o que João diz, irmãos? O que João diz está em perfeita harmonia com outros textos das Escrituras Sagradas. Jesus, por exemplo, geralmente usava a expressão hoje, quando se tratava da salvação. Em Lucas 19:9, quando fala da salvação de Zaqueu, e quando Zaqueu toma a atitude de que alguém, de fato, de alguém que tinha se convertido, Jesus faz a seguinte afirmação: hoje chegou a salvação nessa casa. Em Lucas 23:43, com o ladrão na cruz, Jesus diz, hoje mesmo. Algumas traduções dizem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Avançando no entendimento sobre a salvação, a palavra de Deus aponta a salvação como única, porque só existe um único meio para se salvar. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus. E também a Bíblia diz que é pela graça, para que se tenha certeza de que não é pelo esforço humano. Está muito claro, muito evidente na palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Com tudo isso, irmãos, João vai nos ensinar que a certeza da salvação está baseada no que Cristo fez por mim e por você, e não pelo que eu ou você tenhamos feito. Também ele coloca em consonância com versos anteriores a ação do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é quem nos convence de pecado. João 16, verso 8. Ele fala que o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós como garantia da nossa salvação, porque fala de penhor, e penhor é garantia. Efésios 1, 13, Efésios 2, 22, 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, 19, fala que nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina sobre as verdades de Deus. João diz em João 14, 26, ele fala ao nosso coração, porque é um chamado geral e é um chamado eficaz para a salvação. O chamado geral fala ao ouvido, à mente. O chamado da salvação fala ao coração. É o Espírito Santo quem fala ao coração. João 16, verso 13. Em Romanos 8, 14, a Bíblia diz que ele nos guia. Em Romanos 8, 26, 34, diz que o Espírito Santo intercede por nós. E em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, o apóstolo Paulo diz que é ele quem distribui os dons, é ele que capacita-nos para a obra, o serviço na obra de Deus. E Paulo também se encarrega em nos dizer que se nós nos enchermos do Espírito Santo, se buscarmos esse enchimento,
a ponto de perdermos o controle da nossa vida e o controle está totalmente nas mãos dele. Ele assumirá o controle das nossas vidas, o Espírito Santo. Então, aliado a todo esse contexto escriturístico, é que João vem com esses 3 versículos, 11, 12 e 13 de 1 João capítulo 5, para atestar esta verdade indestrutível, a certeza da nossa salvação. João destaca algumas coisas aqui, irmãos. Primeiro, João diz que a vida eterna é um presente de Deus. Verso 11, na parte A do verso 11, diz: o testemunho é este, que Deus nos deu. Foi Deus quem nos deu. Não é uma conquista, irmãos. Não é um merecimento a salvação. A salvação é uma dádiva. Não é algo que pode ser comprado. É ganho. Ou ganhado, como queiram. Fato é que não foi pago por você. E ele diz que a vida que ele nos deu é eterna. E eterna significa para sempre, sem fim. É isso que diz a palavra eterna. Outra verdade que João deixa muito claro aqui nesses 3 versículos é que a vida eterna está em Jesus. O verso 11, na parte B do versículo, diz: e esta vida está no seu Filho. E no verso 12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Perceba, os irmãos, João é categórico em dizer que não existe vida eterna que possa ser encontrada em nenhuma outra pessoa fora de Jesus. Isso está em perfeita harmonia com o que Pedro disse em Atos 4,12, que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Então, João é categórico em dizer: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o que significa isso? Amados, ter significa apropriar-se. Crer significa apropriar-se. E, pelo que a Bíblia diz, isso só pode ser feito, primeiro, pelo conhecimento da verdade. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus disse que Ele é a verdade. Ele mesmo afirmou em João 14,6: eu sou a verdade. Jesus afirmou isso com toda a convicção, sendo Ele de fato a verdade. Então você primeiro conhece a verdade e o próximo passo é confessá-lo como único Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9. A Bíblia diz isso: com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação em Cristo Jesus. E em 1 João 4,15, João diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. Depois
que você o confessa, você então passa a ter comunhão com Ele, e permanecendo nele, você dá testemunho de que você foi salvo em Cristo Jesus. Quem não tem tais evidências terá dificuldade para explicar a sua salvação. Outra coisa que João nos ensina aqui, irmãos, é que a vida eterna é recebida por meio da fé. Verso 13, João diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a fé não é a causa, a fé é o instrumento, a fé é o meio. Irmãos, Deus foi tão sábio, tão soberano nesse quesito da salvação. Lógico que Ele é soberano e sabe em todas as coisas. Mas nesse quesito da salvação em particular, Deus foi tão sábio que mesmo a fé, sendo um dom de Deus, como diz Efésios 2, 8 e 9, Deus retirou do homem toda a capacidade de imaginar ser o autor da própria salvação. Porque Deus colocou como pré-requisito, decretou que a salvação é pela graça. O instrumento é a fé, mas a salvação é pela graça. E nesse aspecto, então, Ele toma a iniciativa e Ele completa a obra no coração do pecador. Efésios capítulo 2, versículo 13, Filipenses capítulo 1, versículo 6, comprovam essa verdade espiritual. Outra coisa que me chama a atenção neste texto, irmãos, é o verbo tendes, que está na segunda pessoa do plural. Muito interessante para nós pensarmos aqui um pouco. Segunda pessoa do plural, presente do indicativo. O que isso significa? Isso significa que ele está dirigindo aos seus leitores iniciais, nas igrejas da Ásia Menor, e a todos os cristãos, em todos os lugares, em todos os tempos. O tempo presente do verbo indica que a vida eterna acontece no mesmo momento ou de maneira instantânea, no momento em que se crê. No momento em que se crê. E por fim, João declara que a vida eterna é garantida pela palavra de Deus. Vida eterna garantida pela palavra de Deus. Ele diz: Deus falou, está falado. Eu vos escrevi para que saibais. E ponto final. Você crê no que Deus falou? Você crê no que Deus fez? Então, não há razão para ter dúvidas a respeito da sua salvação. Amém? Que Deus então completa esse texto em nossos corações. Vamos orar?